Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Programa Vida e Saúde que está no seu 7º ano de gravação, isso mesmo, há 7 anos. Então, antes de mais nada, quero aqui agradecer muito ao Bruno, nosso diretor, câmera, showman, ao Neto Ranieri também, nosso parceiro, nosso coordenador geral aqui da TV e a toda a família Ranieri, por toda essa estrutura, por toda essa recepção que nos dá e principalmente por toda essa assistência. O programa de hoje vai falar sobre acupuntura para crianças e adolescentes. Isso mesmo, a criança, o adolescente também pode e deve se presentear com a acupuntura. A gente já está aí no nosso 2º ano com essa parceria com a doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura e empresária aqui em Bauru. Doutora Angélica, obrigado pela presença, pela participação. Sempre um prazer, sempre uma paz muito grande estar com você. E principalmente nossos telespectadores adoram, mandam um e-mail, fazem pergunta, agradecem e se sentem lisonjeados aí com a sua presença e principalmente com as suas explanações. Doutora Angélica, a gente, quando fala de acupuntura, geralmente a gente sempre lembra muito de dor. Sim, sempre lembra muito de problema. E o brasileiro, em geral, a gente tem uma saúde, a gente que é biomédico, né? A gente vem de uma saúde hospitalocêntrica. Isso mesmo. Né? Ou seja, uma saúde que é curativa simplesmente, só busca quando é para apagar incêndio. E a acupuntura a gente sabe que também pode e deve trabalhar muito na prevenção, né? E aí eu já pergunto para você, crianças podem fazer acupuntura a partir de que idade? Bom, criança pode fazer acupuntura a partir de 0. Nasceu. 0, nasceu, já pode começar a fazer. Bacana. Acontece que, por exemplo, algumas crianças que já nascem num ambiente ali acostumadas a fazer acupuntura, né? Eu tenho conhecidos, né, e ex-professores, né, do curso de pós-graduação que tiveram filhos e já começaram a fazer acupuntura nas crianças porque eles eram acostumados àquele ambiente. Então eles não estranham, né, nada. Eles são muito familiarizados. Mas quando a criança ainda não é acostumada, não é familiarizada com agulhas, enfim, a gente costuma usar, como eu já disse em outros programas, stipper, os ímãs, né, para fazer magnetoterapia, os cristais, enfim, tem uma série de materiais que a gente utiliza quando a criança é pequenininha. Bacana. E fora a acupuntura mesmo, né, a questão das agulhas, a gente também tem a possibilidade de fazer com as crianças as massagens ou então oferecer estímulo com alguns equipamentos, nada que vai ser invasivo. Então isso já se desculpa não interrompendo, mas já fazendo. Então quer dizer, primeiro a questão da idade. Na barriga da mãe, vamos traduzir, ela já pode fazer. Isso, porque a gestante pode fazer acupuntura normalmente. Aí ao nascer, tá lá no hospital, nasceu, tá em casa, já pode receber acupuntura. Pode, por exemplo, crianças que têm muita cólica, Isso. né? Então o bebezinho sofre com essa questão de cólica, muito, porque o muito. organismo ainda está se adaptando. Está descobrindo o mundo, né, doutora? Né? Não tem a imunidade formada ainda, então é possível sim fazer acupuntura nessas crianças, né? E, por exemplo, crianças com problema respiratório, é possível tratar esses problemas fazendo inclusive massagem nas crianças, porque a massagem também é uma técnica dentro da acupuntura, dentro da medicina tradicional chinesa. Bacana. Né? Então, os pais que querem conhecer, né, enfim, saber um pouco mais a respeito, podem perguntar, podem mandar e-mail, né? A gente sempre responde pelo WhatsApp, mas é possível sim, completamente possível, muito tranquilo fazer acupuntura em criança pequenininha. Legal. E os principais materiais que se utiliza, então, como você citou, às vezes não vai usar agulha, mas vai usar uma pedrinha, Isso, a mostarda, a cristais, sementinha. Isso, ó, né? já tô sabendo, tá claro. Já tô sabendo. Já. As sementes de mostarda, né, por exemplo, as sementes de mostarda são legais porque é possível colocar na orelhinha da criança, fazendo a auriculoterapia,
E aí a mãe, o pai, o responsável vai lá e vai apertando de vez em quando para poder dar o estímulo. Bacana. Né? Porque as sementes funcionam assim, se não apertar, não tem estímulo. Mas, por exemplo, se não for apertar... Então é por isso que coloca a semente, por exemplo, e coloca aquele micropore, que é para ficar, para ter uma compreensão ali, uma compressão. Ela fica fixa ali na orelha, então cada vez, o ideal seria, por exemplo, tá apertando de umas 6 a 10 vezes durante o dia, né? Mas quanto mais apertar, mais estímulo, né? Bacana. Então é possível sim usar vários materiais. O stipper também é um material muito bacana para usar com criança, porque nem apertar precisa. É só colocar lá no pontinho e o stipper não precisa ser na orelha, pode ser em outros pontos do corpo. Bacana. Doutora Angélica, crianças, é muito comum, a gente que tem filho, né, sabe bastante disso, crianças com patologias emocionais, né, como medo, ansiedade, elas podem fazer acupuntura. A gente observa hoje, né, muitas crianças dormindo com os pais por medo, aquela ansiedade, devido a toda a questão eletrônica, enfim, diversos fatores. Elas podem receber esse tratamento e receber essa terapia? Pode sim, claro que pode. Por exemplo, às vezes a criança não quer dormir sozinha ou ela quer prolongar o tempo da brincadeira, né? Então é muito agitada, né? Então a gente precisa descobrir por que a criança não quer ir para a cama. Uma boa parte das vezes é medo mesmo de dormir sozinha, medo de ficar no escuro, né? Então, através da conversa com a mãe, com o responsável, com a conversa com a criança, olhando como que a criança se comporta dentro do consultório, a gente vai vendo qual é o elemento da acupuntura ali na criança que está em deficiência. Então toda essa anamnese você faz com a mãe e com a criança. Tem que fazer, porque, por exemplo, a criança não querer dormir porque ela quer brincar, porque ganhou um brinquedo diferente, é uma coisa. A criança não querer dormir 2, 3, 4 vezes na semana sozinha é outra coisa. A criança não querer dormir nunca sozinha já é outra coisa. A criança dormir, mas apaga a luz e ela acorda, já é outra coisa. Então a gente tem que analisar direitinho o que está acontecendo com a criança para poder tratar. Entendi. Mas esses fatores emocionais relacionados às crianças, às vezes os pais acham que é gracinha, que é manha, mas então não. Isso é muito sério, né? Às vezes a criança está sofrendo mesmo por conta disso, né? Às vezes ela viu alguma coisa na internet, ficou ali pensativa sobre aquilo, né? Então, em algumas sessões de acupuntura, ela consegue relaxar melhor, consegue ter um sono melhor. Bacana. Melhora o medo. Muito bom. Doutora Angélica, crianças com excesso de peso. Hoje, devido a toda a abundância, graças a Deus, mas principalmente também junto com isso, a ansiedade, né? A falta de regra em alguns casos, os hábitos eles mudaram muito, né, para as crianças. Os fast food, enfim, os comportamentos hoje são outros. E devido a isso, você já tem muitas crianças, muitas, inúmeras, né, que desde muito novas, e quando eu falo às vezes com 2 anos já, 3 anos, né, elas já estão com excesso de peso. A acupuntura pode auxiliar, doutora? Pode auxiliar sim. Porque, por exemplo, uma característica muito evidente das crianças com ganho de peso é a questão da ansiedade, né? Então, assim como os adultos também, porque criança também tem patologia de adulto e vice-versa, né? Então, por exemplo, uma criança muito ansiosa, ela consequentemente vai querer comer mais, né? Uma criança, por exemplo, deprimida, ela vai querer de repente colocar a comida como uma fonte de prazer, uma a válvula de escape, né? Isso. Então é dentro da anamnese que a gente vai tentar descobrir, né, o que está causando essa vontade de comer na criança. E às vezes a criança só quer comer porque ela tem estímulo em casa, né? Então, por isso é importante trabalhar com os pais, porque, por exemplo, uma criança que já tem um ganho de peso, que ela já tem uma propensão a ganhar peso, ela abre o armário de casa e tem bolacha, tem biscoito, tem uma série de atrativos ali para ela. Só as guloseimas, né? É claro que isso vai incentivar, né? Com certeza. O ideal seria deixar as coisas mais naturais, né, menos calóricas na frente e esconder mesmo, guardar o que a criança não pode ficar consumindo a todo momento, né?
Então é interessante, dentro da conversa com os pais, até ver isso. Já observar isso Já também. observar isso, ver se qual é o estímulo que a criança tem em casa. E também acontece, algumas vezes, os pais se preocuparem porque a criança está fora do peso, mas os pais também comem errado. Os pais também estão Primeira fora coisa que do faz peso. é pôr uma PET 3 litros, nem 2 litros de Isso. refrigerante na hora da comida, Isso todos mesmo. os dias, Aí né? a criança fica sem referência. Fica. Né? Então Realmente. é interessante fazer um trabalho com todo mundo, tratar a criança, mas conversar com a família. Perfeito. Doutora, sobre problemas respiratórios, como bronquite, asma, a gente sabe que hoje também, né, infelizmente, inúmeras patologias respiratórias, né, devido também ao aumento da poluição, enfim, esses hábitos, eles têm mudado bastante. Então você tem, junto com a bronquite, junto com a asma, vem acompanhando rinite, vem acompanhando algumas patologias, até processos alérgicos, a gente depois vai falar um programa só sobre isso, mas falando especificamente de problemas respiratórios, bronquite e asma, a acupuntura ela pode ajudar? A doutora Angélica vai responder isso depois do intervalo, a gente volta em instantes, até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB, do que é básico dentro de um laboratório, que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre acupuntura para crianças e adolescentes. Isso mesmo, você que tem aí uma criança, desde um recém-nascido ou até mesmo aquele adolescente, o pré-adolescente em casa, de que maneira você pode ajudar ele em inúmeros problemas, patologias ou até mesmo na prevenção. Doutora, a gente perguntou antes do intervalo sobre a bronquite e a asma. Isso. De que maneira a acupuntura vai ajudar esse paciente, essa criança? Dentro da acupuntura, nós temos alguns protocolos, né, que a gente costuma seguir em relação às alergias, tanto alergias de pele quanto problemas respiratórios, né? Então, um tratamento muito bacana para tratar bronquite, asma, são alguns pontos
sistêmicos, né, pelo corpo sim, mas alguns pontos auriculares. Por exemplo, a gente tem um ponto chamado Pinchuan, que ele é muito legal para tratar asma, né? E pontos também relacionados a pulmão, para tratar bronquite, né? Então, casos como esse, por exemplo, a gente também costuma utilizar a moxa, né? As crianças gostam muito da moxa, porque É quentinha? é quentinho, eles se divertem, né? Com aquele palitinho aceso, né? Então, a gente tem que saber ali sabendo como conversar, distrair a criança, né? Mesmo o adolescente, né? Porque às vezes a gente pensa que só a criança com uma idade menor, às vezes vai ficar assustada, mas o adolescente também curte. Também, né? Às vezes ele fica assustado no início, mas depois que ele vê os materiais, que ele conhece, né? Ele acaba se acostumando e fica adepto à técnica. Todos nós, quando a gente não conhece uma determinada coisa, a tendência é a gente se assustar. Você fica receoso, né, doutor? Receoso, né? Mas assim, eu mostro tudo que a gente vai usar, a gente avisa o que vai acontecer. Acho importante isso, né? Tanto o adulto quanto a criança, a gente avisa o que vai acontecer. Olha, eu vou fazer tal coisa, para melhorar tal coisa. Pronto. Aí a criança já fica mais sossegada, não é mais aquela surpresa. E eles são muito curiosos, né? Eles têm sim. essa necessidade de saber. Então a gente tem que sempre explicar muito bem mesmo. Exato. Doutora, já que entramos nos adolescentes, então vamos para os adolescentes. Vamos lá. Né? Esse pessoal que vai atingindo essa idade pujante, toda elétrico, mas que também sofrem muito, né? A questão dos estudos, então estão ali a todo vapor buscando lugar ao sol, o que vai ser na vida, desde o ginásio, ensino fundamental, às vezes até no pré, mas enfim. Aos adolescentes, na questão do estudo, a acupuntura pode ajudar? Pode sim. Nós temos alguns pontinhos que a gente costuma colocar na cabeça, né? Tem uma sequência de pontos chamado 4 deuses ou 4 cavaleiros, né? E o VG20 que a gente faz como se fosse uma coroazinha na cabeça. Aí vai me perguntar, dói? Não, você vai sentir aquela picadinha da agulha, né? Mas não tem como ela passar muita coisa, é só a pontinha mesmo. Esses pontos, aliados a outros, vão auxiliar a criança, o adolescente, o jovem e o adulto também a ter mais foco, a se concentrar mais. E a concentração, né? É importantíssima. A concentração, porque às vezes o que ocorre, né? Eu costumo usar um ponto chamado Intang, que é no centro da testa, para todo mundo. Por quê? Todo mundo precisa de foco, todo mundo precisa de concentração. Exato. Então, às vezes, a gente pode até pensar assim, mas o adolescente só estuda, mas estudar é muita pressão, né? Estudar... Consome muita energia também. Muita energia. Então, às vezes, o adolescente, ele está enfrentando problemas sociais, né? Enfim, junta uma série de questões, as questões hormonais, né? Então, tudo isso acaba auxiliando o adolescente perder o foco. Então, de repente, ele precisa estudar para uma prova, só que ele está pensando em alguém que ele gosta, ele está pensando em outras coisas, o que vai comer, enfim, ele não consegue ter foco. Ele não consegue ter foco e nem concentração. Então a acupuntura vem auxiliar nisso, a ajudar a ter foco, concentração e acalmar a bendita da mente, né? Porque a gente... É uma tensão muito grande, né? Isso, com a cabeça agitada, pensando em outras coisas, dificilmente a gente vai conseguir se concentrar. E falando nisso, por exemplo, quem vai prestar concurso... Isso. Né? Então não só adolescente, mas em geral a pessoa que vai fazer alguma prova, de modo geral, a pessoa que vai se submeter a uma prova, alguma coisa assim, e precisa de uma concentração melhor, precisa de memória. Porque sabe aquele negócio de falar assim, me deu branco? Esse branco aí não é o conhecimento que você não sabe, né? O seu cérebro, de repente, esqueceu, né? Você ficou tão nervoso, tão ansioso para fazer aquela determinada coisa, né? Aquela determinada prova, que você acabou esquecendo, mas você sabe, você tem o conhecimento. Você só precisa se acalmar, respirar fundo e deixar fluir. Aí que a acupuntura ajuda.
Sensacional. Doutora, a gente fala aqui dos adolescentes, automático, a gente lembra das acnes, as espinhas, né? Verdade. Quem nunca teve, né? Então, a partir daí, aonde que a acupuntura vai tratar essa acne? De que maneira, doutora? Sim, sim. Assim, praticamente todo adolescente ou todo jovem vai acabar sofrendo com esse problema, né? Porque são questões hormonais, enfim. Mas dentro da acupuntura, uma das patologias, assim, uma das questões que leva à acne seria o calor no estômago. Então, por exemplo, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer sangria em pontos na orelha relacionados ao estômago, né? Estômago, baço, pâncreas, né? Eu já tive pacientes que trataram acne, né? Pacientes de jovens, na idade de jovem a adulto, que trataram acne com bastante sucesso, fazendo sangria em pontos relacionados ao estômago. E melhora a aparência? Melhora a aparência. Porque o que acontece... Aquele próprio processo inflamatório. Isso mesmo. Pontos também, às vezes sistêmicos, né, se for o caso, mas eu me lembro desses 3 pacientes que só acupuntura auricular, né, eu tratei só com acupuntura auricular, essa questão do estômago, né, do calor no estômago, né, e às vezes também uma grande quantidade de umidade que a pessoa tem, né. Então, dentro da acupuntura, a gente pensa o seguinte, a gente analisa a pessoa. Então, por exemplo, pouco vai adiantar a gente passar um creme, alguma coisa, se o problema é de dentro para fora, né? Então, a acupuntura, como trata a pessoa por inteiro, né? A gente vai ver o que está causando essa patologia, no caso aí essa acne na pessoa, a gente sabe que é o calor no estômago, então, óbvio, vamos diminuir o calor. Diminuindo o calor, a aparência da pele, né, e as acnes vão acabar desaparecendo. Bacana. Você falou de calor. Tem adolescentes que sofrem muito com transpiração, por exemplo. Sim. Essa transpiração excessiva, às vezes até com os odores característicos, mas na questão da transpiração excessiva, tanto no adolescente principalmente, também pode ajudar? A acupuntura, ela ajuda de que forma, doutor? Pode ajudar sim. Né? Como eu citei no início, a gente tem protocolos para várias coisas. Certo. Porque assim, a acupuntura trata muita coisa, né? Desde questões hormonais, respiratórias, alergias, transpiração, né? Então, falando aí dentro da transpiração, a gente tem alguns pontos da auriculoterapia francesa, por exemplo, tem outros também, outros relacionados a controle de água, mas pontos relacionados à auriculoterapia francesa que são muito bons para tratar sudorese excessiva, transpiração. Porque o que ocorre? Já vi casos, né, de conhecidos que fizeram tratamento, né, que fizeram até cirurgia para poder tratar essa questão de transpiração. E só com a sudorese, e só com a acupuntura melhorou? Isso, porque o que ocorre? Essa questão da água, dentro dos 5 elementos, o elemento que tiver em deficiência, o elemento que tiver em excesso, ele vai continuar. Perfeito. Né? Não que eu seja contra fazer cirurgia, os casos têm que ser avaliados, exato, né? Mas, por exemplo, às vezes uma questão dessa de sudorese, ela é facilmente identificada e ela é muito bem tratada dentro da acupuntura, né? Então não precisa se submeter a um processo cirúrgico, né? A mexer com glândulas, sendo que a gente só precisa equilibrar os elementos. Maravilha. Doutora, dentro dos teus atendimentos com crianças, adolescentes, qual que são as principais queixas? O que você mais atende aí que pode ser beneficiada com a acupuntura? Com relação às crianças, os problemas alérgicos e a questão da hiperatividade nas crianças, né? Crianças muito agitadas, né? E aí vão lá para dar uma... Isso, vai lá para dar aquela acalmada. Se localizar um pouquinho, isso bacana. Mesmo. E dos adolescentes? E dos adolescentes... Tem essa questão da sudorese e da acne, né, que tem procura, porque assim, às vezes o adolescente, ele fica num canto, ele tá não meio quer isolado, se socializar, né,
Porque ele tem vergonha de transpirar muito, vergonha das acnes, né? E também uma outra questão aí que acompanha o adolescente, é o adolescente que é muito tímido, ou adolescente, já tratei um adolescente com gagueira. Então é o que mais né? acaba atendendo. Mas essas questões são as que mais acabam Muito tendo. bom. Doutora, existe alguma contraindicação para esse atendimento? Não, né? Não, a acupuntura é uma maravilha. A acupuntura não tem contraindicação para praticamente nada. Maravilha. Eu digo praticamente porque, por exemplo, no caso da gestante, alguns pontinhos a gente vai evitar, né? No caso das crianças, a gente vai evitar, por exemplo, causar um trauma maior na criança, evitando no início as agulhas, tudo mais, se ela não tiver ali acostumada. Que mais? No caso dos idosos, por exemplo, a gente vai evitar usar ventosa, como eu já disse aqui uma vez, numa pele que já não está mais íntegra, né? Mas são cuidados... Alguns cuidados muito pequenos que qualquer profissional habilitado vai saber, né, o que deve e o que não deve fazer. Mas efeito colateral, zero. Nenhum. Maravilha. Doutora, estamos chegando ao final do nosso programa. Está aqui o endereço, né? Só confirma que Rua Alberto Segala, isso né? mesmo. Quadra 1, número 75, sala 236. O edifício é o Mirante Center, em frente ao Bauru Shopping. Isso correto? Mesmo, correto. O telefone também está aqui, 14998 8809 7881. Perfeito. Tá aqui, o Bruno também já colocou pra gente. Doutora, obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa. E deixa aí tua mensagem final para os nossos telespectadores, por favor. Façam acupuntura, gente. Pronto. A acupuntura é ótimo. Todo mundo deveria passar pelo menos por uma sessão de acupuntura para saber como é que é. Para conhecer. Isso. Bacana. O programa Vida e Saúde chega então ao final, né? A gente quer sempre agradecer a presença, a participação de você, lembrando do nosso e-mail, nosso portal de saúde também, www.biomedicosaude.com.br, onde você pode ver esse programa no canal lá do Biomédico Saúde e também todos os outros. Muito obrigado. Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.